Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. A casa do Pai, a casa do Pai. Não há nenhum lugar melhor do que a casa do Pai. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Estamos em casa, somos irmãos, somos a família da fé. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Lugar onde nós descansamos a alma, descansamos o coração, compartilhamos o fortalecimento e a graça do Senhor Jesus. Um lugar onde tudo é comum, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos juntos para louvar e adorar ao mesmo Senhor e Rei, como filhos, como filhos. Você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja. Lembramos sempre que a nossa igreja está de portas abertas para receber você e os seus queridos todo o tempo, sempre que quiserem. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, queridos papais, mamães, titios e amigos do Grupo ID.
Boa noite também a você que nos visita nessa noite. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente hoje, porque hoje à noite nós preparamos uma história maravilhosa para contar para todos vocês. Essa história não foi inventada da nossa cabeça. Ela está na Bíblia. E ela conta a história de uma família nada perfeita, talvez muito parecida com a minha e com a sua também. Mas mais do que isso, essa história fala sobre o amor, com A maiúsculo. O amor de Deus, o Pai. O amor que Ele tem por mim e por você, apesar das nossas imperfeições. Como eu já disse, essa história está na Bíblia, lá no livro de Lucas. E ela foi contada por Jesus. Quando Jesus queria falar com as pessoas sobre assuntos importantes, normalmente ele não falava assim diretamente. Ele contava uma história para mostrar o que ele queria dizer. Parece as histórias que minha vovó contava para a gente dormir. Mas nesse caso, Jesus não estava querendo fazer ninguém dormir. Muito pelo contrário. Quando ele contava, as pessoas ficavam fascinadas. Elas sempre queriam ouvir mais do que ele tinha para falar. Normalmente, essas histórias não tinham personagens mirabolantes como princesas ou fadas. Jesus contava suas histórias com personagens do nosso dia a dia. E toda história tinha uma mensagem importante que ele queria passar para a gente. Esse tipo de história se chama parábola. Parábolas. Parábolas são histórias que não aconteceram de verdade, mas que têm o objetivo de nos ensinar uma lição. E hoje nós vamos contar uma parábola sobre uma pequena família lá dos tempos de Jesus.
Jesus contou uma parábola onde moravam numa grande fazenda um pai muito rico, junto com seus 2 filhos. Nessa fazenda havia muitos bois, vacas, ovelhas, coelhos e muita plantação. A família tinha muitos empregados e os filhos também tinham que trabalhar. Eu gosto de trabalhar, só um pouquinho. Eu ajudo minha mãe lá em casa, só não gosto de lavar louça. Bom, mas nesse caso, os 2 filhos tinham que acordar bem cedo e realizar uma porção de tarefas. O mais velho sempre acordava antes, mas o mais novo, esse era muito preguiçoso. Cada vez que o pai mandava fazer alguma coisa, ele reclamava. Um dia, esse filho mais novo se cansou de tudo e resolveu ir embora de casa. Ele procurou o pai e falou que ia sair de casa, mudar para outro lugar, onde não precisasse trabalhar nem obedecer. Quando o pai escutou o filho, ficou muito triste. Ele amava muito seus 2 filhos e não queria perder nenhum. Foi muito doído para aquele pai ouvir o que o seu filho dizia. De repente, essa senhora ficou muito triste. O filho tinha pedido bastante dinheiro para o pai. E o pai, então, resolveu concordar e deixar o filho experimentar e saber se era bom ou não viver longe da família. O pai estava preocupado com a intenção do coração do seu filho. E por isso, ele o deixou partir. Filho, estou triste, porque estás partindo. Oh, não vás embora, sei que sofrerás. Filho, estou triste, porque estás partindo. Oh, não vás embora, se arrenderás. Filho, estou triste, porque estás partindo. Oh, não vás embora, sei que sofrerás. Filho, estou triste, porque estás partindo. Oh, não vás embora, te arrependerás. Que tristeza que foi para aquele pai ver o seu filho partir. Como doía o seu coração. Vocês não imaginam o que esse filho fez com todo o dinheiro que seu pai lhe deu. Não é à toa que essa parábola se chama o filho pródigo. Pródigo? O que é isso? Que palavra mais estranha. Pródigo quer dizer a mesma coisa que filho esbanjador. Uma pessoa que gasta mais do que precisa ou que tem. O rapaz tinha muito dinheiro e ele fazia questão
que todos soubessem disso. Foi então que vários amigos começaram a aparecer. Ele gastava o dinheiro sem pensar, esbanjava bastante, e as pessoas queriam sempre estar perto dele para aproveitar as festas que ele bancava. Mas, apesar do pai realmente ter dado muito dinheiro para o filho, chegou uma hora que esse dinheiro acabou. Quando isso aconteceu, todas aquelas pessoas que tinham sido seus amigos enquanto ele estava rico, de repente, sumiram. Ele não tinha dinheiro nem sequer para comer. Dá para imaginar? De um homem rico, cheio de amigos e dono das maiores festas, para alguém que não tinha dinheiro para comprar um prato de comida. Como que ele iria sobreviver? Ele então começou a procurar um trabalho para assim conseguir pagar as suas contas. E ele achou. Mas foi o pior trabalho que ele podia ter naquela época. Ele virou um cuidador de porcos, na esperança de que pelo menos a comida dos porcos ele fosse conseguir comer. Comida de porco deve ser horrível. Enquanto ele vivia naquela situação de abandono e desespero, o filho pródigo começou a pensar no seu pai, lá na sua casa. Talvez agora ele estivesse comendo aquele pãozinho quentinho que acabara de sair do forno. Mas por que ele não voltava para casa? Mas será que o pai ia aceitar ele de volta depois de tudo que ele fez? Era exatamente isso que passava pela cabeça desse filho. Será que o pai o aceitaria de volta? Ele tinha gastado todo o dinheiro que tinha recebido. Ele nunca tinha sido um filho bom, nem trabalhador. Será que o pai estaria muito zangado com ele? Então ele decidiu que iria sim voltar para a casa do pai, mas não como filho. Ele iria pedir ao seu pai para trabalhar como empregado na casa dele.
O filho pródigo veio andando longo caminho até a casa do pai. Ele estava chegando e o seu coração se angustiava pensando em tudo que ele tinha feito de errado. Será que o pai o perdoaria? O que ele não sabia era que mesmo depois de tantos anos, não havia um dia em que o pai não sentasse na janela da sua casa e ficasse olhando para o horizonte, esperando a volta do seu filho. Foi então que, ao longe, ele avistou um vulto se aproximando. Seu coração bateu mais forte. Seria o seu filho? E aí, como foi esse encontro do filho com o pai? Quando o pai viu que realmente era o seu filho, ele largou tudo, saiu correndo e deu um abraço e um beijo no seu filho amado. Mas ele não estava sujo? Trabalhou com os porcos e andou vários dias até a casa de seu pai. Ai, mas o pai não se importou nem um pouquinho. Ele estava feliz demais de ter o seu filho de volta em seus braços. O filho chorou muito arrependido e disse para o seu pai que ele havia pecado contra ele e que não era digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, de tão feliz que estava, mandou os servos vestirem seu filho com as melhores roupas. Então deu uma festa, um mega churrasco, para celebrar a volta do seu filho. Mas
E este é o final da parábola do filho pródigo. Mas como explicamos antes, Jesus queria nos ensinar uma lição com essa história. E essa lição é sobre o amor, com A maiúsculo. É sobre o amor de Deus, o Pai. Sobre um Pai muito maior que qualquer pai que nós possamos ter aqui na terra. Um Pai que nos ama, que nos perdoa e que nos acolhe verdadeiramente quando nos arrependemos. O amor de Deus, o Pai, é tão grande que não importa o tamanho do seu erro. Ele deseja ansiosamente que você volte para os braços dele, para os braços daquele que te ama e que cuida de você. Nós somos o filho pródigo e podemos voltar para os braços do Pai. Um dos personagens dessa parábola é o filho mais velho. Se você se lembra bem da história de José, você então se recordará que lá em Gênesis a Bíblia diz que por ciúmes, não que José fosse fácil, mas por ciúmes, seus irmãos o lançaram num buraco no meio da estrada e o venderam como escravo, mas o intuito deles era matar José. José, o filho mais novo de 12 irmãos, os 12 filhos de Jacó. Se você se lembra bem da história, um dos irmãos mais velhos de José teve que pegar a sua túnica, tingi-la com o sangue de um animal, para levar ao seu pai Jacó e dar uma explicação, uma justificativa. Então seu irmão mais velho, com sua túnica, chega a Jacó, seu pai, e diz: aqui está, meu pai, a roupa de teu filho, meu irmão mais novo. Certamente uma fera no campo o despedaçou. Por que isso? Porque o filho mais velho tinha o dever e a responsabilidade sobre a vida do seu irmão mais novo perante a sua família. O irmão mais velho dessa parábola deveria ter pego o seu cavalo e ido até o fim do mundo atrás do seu irmão mais novo. E ao encontrá-lo dizer: você vai voltar comigo para casa. Não vou deixar você aqui. Mas ao invés de fazer isso, ele ainda ficou milindrado e ciumento quando o seu irmão mais novo voltou para casa com saúde. Se comportou como um escravo diante do seu pai, ao dizer: eu mereço receber da minha paga, eu mereço receber do meu trabalho. Essa figura do irmão mais velho fica um pouco escondida na parábola, mas ela deve estar bem clara no nosso coração, porque nós somos o irmão mais velho da parábola, nós que estamos dentro da igreja. Quantos irmãos nossos estão lá fora? E é nosso dever buscá-los, porque o Pai não tem problema nenhum de acolher o que se foi, o que quis andar longe dos seus caminhos e distante da sua graça. O Pai não tem problema nenhum em amar, honrar e cuidar o que um dia se foi. Mas nós devemos ser irmãos mais velhos, diferentes do irmão mais velho dessa parábola, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas essa é a parábola do Deus pródigo, do Deus que esbanja amor. E nós devemos ser
filhos mais velhos, pródigos não do nosso ego, mas desse mesmo amor. Quantas pessoas não estão conosco hoje aqui, são nossos irmãos, têm de voltar para casa, estão sofrendo em algum lugar. Sejamos filhos mais velhos, diferentes desse filho mais velho da parábola do filho pródigo. Não o filho que interrompe a festa. A parábola diz que depois daquilo, Jesus não continua narrando mais a festa. Mas no céu a festa nunca para, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Vamos nos alegrar com o que volta. Vamos amar o que está distante da casa do Pai. Não vamos julgar, mas vamos ter um coração misericordioso para com os que estão distantes. Se nós pudéssemos julgar, e se nós fôssemos bons nisso, Jesus nos diria: julguem. Mas Ele não disse, porque Ele sabe que o nosso julgamento não é perfeito e nem misericordioso. Ele disse: não julguem. Então o Senhor não vai capacitar ninguém a julgar, porque é contra a sua vontade. Mas Ele disse: amai-vos uns aos outros. Isso Ele disse. E para isso Ele nos capacita. Vamos olhar com amor para os que estão distantes, filhos e filhas que um dia se foram da casa do Pai, sofrem. Ninguém longe de Deus vive bem. Ninguém. Vamos buscar esses nossos irmãos mais novos que estão lá fora, distantes da casa do Pai, sofrendo. Porque não tenhamos dúvida de que, como as crianças nos mostraram e cantaram aqui todos os dias, aquele pai estava no portão, com a esperança que seu filho voltasse. Sejamos filhos mais velhos, diferentes do filho mais velho dessa parábola do filho pródigo. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por podermos chamá-lo de Pai. Todos nós um dia estivemos distantes, todos nós. Mas o Senhor não desistiu de nós, nem os nossos irmãos. Ó Deus, pedimos que nós sejamos reflexo desse amor, dessa graça pródiga, abundante, transbordante que o Senhor tem por nós. Nós não queremos viver como escravos, nem nos comportar assim. Não queremos ter um relacionamento contigo, Senhor, baseado no salário. Mas nós queremos ter um relacionamento contigo, baseado na paternidade, no amor, o fato de sermos filhos, e isso basta. Porque o Senhor tem sido um bom Pai todo o tempo. E nem sempre nós temos sido bons filhos. Mas, ó Deus, como vimos na Tua Palavra, e como esses pequeninos nos ensinaram agora, o Senhor tem paciência, amor, carinho, com o filho que se vai e se perde, com o filho que fica e se perde.
Pedimos, ó Deus, que nós sejamos bons filhos. Se estamos longe, que voltemos para casa. Porque o Senhor nos dá a oportunidade agora, hoje. O Senhor nos acolhe, nos recebe agora. Obrigado, ó Deus, por esse amor. E se estamos perdidos dentro de casa, servindo o Senhor como escravos, nós possamos rever a forma como Te buscamos e nos deleitar na Tua presença, porque isso nos basta, Senhor. Estar contigo é suficiente. A presença do Pai é suficiente. E que nós sejamos filhos mais velhos responsáveis pelos nossos irmãos mais novos, cuidando e buscando, como o Senhor nos ensina. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém.